Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4. Aleluia. Irmãos, nós começamos essa ministração, o Espírito Santo colocou no meu coração hoje à tarde, quando eu estava encerrando, a palavra, e Ele colocou no meu coração essa palavra sobre unidade. Talvez a gente fale mais alguns domingos sobre isso, porque, de verdade, se nós formos ver, irmãos, não há condição alguma de nós estarmos reunidos em um lugar, falando a mesma língua, pensando a mesma coisa, porque as nossas cabeças, elas são muito diferentes. Mas quando nós temos algo em comum, não na questão de obtermos algo, de recebermos algo, mas algo em comum que é tão poderoso, que é tão sublime, que é a presença de Jesus, que é estar com Cristo, que é saber que existe um milagre à nossa disposição, um milagre que não é limitado, único, um milagre que é eterno. A salvação, existe a salvação em nosso favor. Nós podemos nos considerar alguém, irmãos. A igreja do Senhor Jesus precisa entender que nós não estamos em qualquer lugar. Nós não estamos de qualquer forma, nós não somos qualquer. Nós servimos, vivemos, estamos em um reino que Ele é todo poderoso. E é isso que nós precisamos entender, porque individualmente, às vezes, a nossa limitação, ela nos leva a não entender a profundidade disso. É por isso que nós precisamos estar em unidade, um ajudando o outro, um querendo que o outro cresça, um querendo que o outro vença. É por isso que nós nos reunimos, irmãos, como igreja. E eu não estou falando do nosso culto de domingo, eu não estou falando somente dos nossos cultos na semana, eu não estou falando somente das nossas células, eu estou falando quando a igreja de Cristo se reúne, porque há algo muito maior, há algo muito melhor que o Espírito Santo, que o Senhor, que o céu oferece à sua igreja. Por isso que há uma luta tão grande, que há dificuldades tão grandes, que há desafios enormes. É porque Deus, Ele sabe quem Ele colocou à frente, quem Ele pode usar, que é a sua igreja. Agora nós precisamos entender, nós precisamos perceber que nós precisamos viver uma unidade de fé. Essa é a palavra de hoje, uma unidade de fé. Não é um grupo de pessoas, porque se for só um grupo de pessoas, a gente coloca ali Clube TDA. Daí a gente vem e não, tem coisa muito maior, coisas que nós precisamos ter os nossos olhos, ouvidos atentos. A gente olha notícias, a gente ouve notícias ruins, a gente às vezes se apavora, às vezes a gente coloca a culpa em outro, a gente coloca a culpa em quem a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Só que uma coisa nós precisamos entender: embora os nossos pés estejam nesse mundo, e embora nós, apesar de estarmos aqui, não fazemos parte desse mundo, enquanto nós estivermos nessa terra, irmãos, onde a planta do nosso pé pisar, ali precisa ser território do Senhor. Amém? Eu estou com alguém hoje? Amém? Eu sei que está frio, está aconchegante. A gente até tentou conseguir uma manta para cada um, mas não chegou a tempo, Mercado Livre não trouxe. Eu sei que está aconchegante, tá bom, mas para cima, irmãos, não tem tempo de
de ficar aconchegado. Não estou dizendo para te descruzar os braços, mas não tem tempo de ficar com o braço cruzado. É tempo de se levantar como igreja, em unidade de fé. Homens e mulheres corajosos, valentes, ousados, na presença do Senhor. Amém? É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Glória a Deus. Amém. Abra a tua Bíblia em Efésios 4. Aleluia. Se quiser tirar a música, pode tirar também. Muito sonolenta. Mas fica à vontade. Efésios 4:1 diz assim: por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, todos humildes. Essa foi uma... Vamos ler aqui, depois eu vou... o que eu coloquei aqui, tá bom? Como prisioneiros do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, e há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Mais um. A cada um de nós foi dada a graça, conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. Amém? Agora eu quero fazer uma releitura, que não vai estar na Bíblia, mas uma releitura. Por isso, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Todos humildes, todos mansos, todos calmos, todos pacientes, todos se suportando, todos com amor, todos fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Todos são de uma só esperança. A todos foi concedida essa graça. E aqui, a todos, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então essa palavra é para quem? Pelo amor de Deus, eu vou precisar ler de novo, irmãos. Essa palavra é para quem? Todos, todas, irmãos e irmãs. Irmãos, essa palavra, ela é para a igreja. Ela é para a unidade de fé. Não dá para ter meia dúzia de humilde e meia dúzia de soberbo. Não dá para ter meia dúzia de calmo e meia dúzia fio desencapado. Não dá para ter meia dúzia em unidade de espírito e meia dúzia fora do quebra-cabeça. Eu faço o que eu quero. Por quê, irmãos? Por quê? Porque senão nós não vamos ter um lugar único para chegar. Nós não vamos ter uma unidade de fé. Nós vamos precisar fazer um grande malabarismo que aos homens está limitado. Pode fazer o curso de gestão que quiser. Pode chamar o coaching que quiser. Ele não vai conseguir unir se as mentes não estiverem no mesmo lugar. Se a nossa vida em Cristo não estiver no mesmo lugar. Se a nossa esperança não for a mesma. Amém? Vamos lá. O desempenho do serviço é para quê, irmãos? Para a edificação do corpo de Cristo. O que isso tem a ver com a unidade de fé? Nós não trabalhamos para nós mesmos. Nós trabalhamos para uma construção. Estão ligados das últimas palavras? A gente vai chegar lá, vou dar uma dica. Lê o livro de Efésios, tem muito. O livro de Efésios é o caminho, é a visão que nós temos para a igreja. Vamos lá. Então, pelo pleno conhecimento do Filho de Deus.
O que acontece, irmão, quando alguém está construindo alguma coisa? Vai o Jeff da vida lá e dá palpite para o engenheiro que está construindo. Eu sei que aqui não tem ninguém que dá palpite para quem faz trabalho nenhum. A gente espera o profissional terminar, né? Olha só, irmãos, mas vou eu palpitar. O que eu vou receber desse engenheiro, desse arquiteto? Um xingão? Por quê? Porque eu não tenho esse pleno conhecimento para a construção de algo. Como que eu vou querer dizer como que deve ser construído o edifício? Como que eu vou querer dizer como que deve ser construído? Por quê? Porque eu não tenho um pleno conhecimento. Concordam comigo? Agora, se o edifício é de Cristo, se a morada é de Deus, eu preciso ter o pleno conhecimento do que, meu irmão? Da vontade daquele que é o dono da construção, daquele que é o que está construindo. Concordam comigo, irmãos? Amém? Então nós temos que ter um pleno conhecimento do Filho de Deus, do poder de Jesus Cristo. Porque a construção de uma unidade de fé, de um edifício chamado morada de Deus, ela não está limitada e não está baseada, irmãos, em alguns encontros de uma comunidade, seja aqui, seja em Estância Velha, seja onde for. Ela não se limita. A construção desse edifício, a construção dessa morada, ela não se limita a cultos. Ela não se limita a pecar e não pecar. Ela não se limita a ler a Bíblia ou não ler a Bíblia. Tudo isso faz parte do conjunto. Tudo isso faz parte para que o edifício seja edificado. Porém, há algo maior. Porém, há algo grande. É uma construção que nós fomos chamados para ser cooperadores. Você foi chamado para entrar nessa unidade de fé, para ser um construtor. Mas eu não sou o dono da obra, eu não sou o engenheiro, mas você é um construtor. Ah, mas que cargo baixo, né? Considerando outros patamares. Nossa, eu queria ser, irmãos, a gente fez uma obra, eu fui servente. E era o que eu sabia fazer a bitorneira rodar. Fazia a bitorneira rodar. Mas se eu não faço a bitorneira rodar, a massa ia sair? O cara ia sentar tijolo de que jeito sem cimento? Então, a gente vê aqui que Paulo ensina que cada um tem uma parte. Mas que na verdade é toda uma unidade de fé. Para quê? Olhando aqui, irmãos, para seguir a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele é o governo sobre a igreja. Amém, irmãos? Ou você duvida disso? Não? Sim ou não? Duvida ou não duvida? Não pode duvidar da palavra. Como é que vai duvidar da palavra? Mais ou menos. Não duvide da palavra de Deus. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Agora, o alcance dessa unidade de fé. Abra comigo em João, ou coloca aqui João 17, faz favor, 17 verso 20. A minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu também estou em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. E eu neles e tu em mim, que sejamos levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes, assim como amastes a mim. Jesus, em uma oração, está falando da unidade da igreja. Uma unidade de fé. O dono da igreja está dizendo que a igreja precisa ser unida. E não só unida, um grupo unido, um ministério unido, um ministério forte. Não. Ela precisa ter uma unidade em Cristo. Assim como Jesus no Pai, nós precisamos estar em Cristo. Para sermos um. Para quê? Para que o mundo creia que Jesus veio, manifestou sua glória
manifestou e trouxe salvação para todo aquele que nele crer. Esse é um papel de unidade de fé, igreja. Esse é um papel que nós precisamos, precisa ser levado. Qual que é o grande objetivo dessa unidade de fé? Que todos sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Deus enviou o Filho e amaste igualmente como nos ama. Deixa eu explicar isso. Porque entender essa verdade, irmãos, é saber que existe algo pleno, muito mais pleno, maior do que aquilo que os nossos olhos contemplam. Quando nós olhamos para a igreja, quando você olha para a igreja, o que você enxerga? Alguns, como eu disse, a cabeça de cada um é uma sentença. Cada um enxerga algo quando olha para a igreja. Mas contemplar isso é chegar ao ponto do abandono. Uma igreja, ela precisa ser, é uma noiva, ela precisa ser bela, sem marcas, sem máculas, ela precisa ser sem pecado. Nós precisamos, como igreja de Deus, andar longe do pecado. Então, abandonar o pecado não pela circunstância do medo, mas pela plenitude do poder e do amor de Deus. Transformar esse amor recebido em um amor entregue, assim como Cristo entregou. Está vendo como tem mais, irmãos? Você é amado do Senhor? Nem todo mundo acredita. Você é amado do Senhor? Você tem entregue esse amor que você recebeu do Senhor a outro? Isso é o algo a mais. Não pode ficar em você, não pode ficar em mim, não pode ficar dentro dessas quatro paredes, porque senão nós não somos igreja. A partir do momento em que eu guardo o amor de Deus, tranco as 7 chaves para que eu não perca, eu deixo de ser igreja. Eu deixo de estar na unidade de fé. Eu começo a pensar só em mim mesmo. Para que você esteja dentro dessa unidade de fé, para que eu esteja nessa unidade de fé, você precisa continuar, que esse amor continue sendo entregue. Esse é o papel da igreja. Mas isso é desconfortável, eu tenho tanta coisa. Irmão, a gente sabe de tudo isso. Mas se você não fizer, você não faz parte da unidade da igreja, da unidade de fé. Você é expulso da igreja? Jamais. Eu quero que você esteja cada vez mais enraizado na unidade de fé, cada vez mais enraizado na igreja de Cristo, na igreja cada vez mais enraizado, para que cada vez mais você anuncie Jesus, anuncie a salvação. Mas se nós não agirmos dessa maneira, irmãos, nós vamos ser como a igreja de Laodiceia. Se você não sabe o que a igreja de Laodiceia fez, leia lá, Apocalipse capítulo 3. Eles não haviam entendido essa verdade. Eles tinham performance, eles tinham riqueza, eles eram prósperos, mas eles estavam longe do propósito. Eles não tinham a mesma unidade de fé do que Cristo Jesus tinha. E por isso, Jesus usou palavras duras com ele. O que Jesus usou, irmãos? Vocês que conhecem muito da Bíblia, vocês não são nem e nem, beleza. Vocês são o quê? E eu vou fazer o quê? Entende, irmãos? Entende a relevância que tem de você fazer parte da unidade da fé? Mas eu tenho que participar. Não é sobre participar de grupos, irmãos. É sobre anunciar o evangelho da salvação. Amém? Ser igreja onde quer que você esteja. Glória a Deus. Existem 3 modelos de pessoas. As pessoas com intensidade, as pessoas com irresponsabilidade e as pessoas com indiferença. Eu vou usar esse exemplo no meio corporativo. Seja você empresário, CLT, seja você funcionário público, diretor de empresa, seja você professor, seja você atleta, seja você o que for. Você precisa ser qual dessas 3 pessoas? O intenso, o irresponsável ou o indiferente? Intenso. Obrigado. Intenso. Por quê, irmãos?
Porque dentro do mercado, dentro do mundo corporativo, é cobrado isso. É cobrado isso. Uma aspas para a juventude, ou para quem, os empreendedores. Irmãos, nós precisamos nos atualizar, estudar, buscar conhecimento, porque se não fizer isso, o mercado engole. O mercado engole. Ah, mas eu tenho meu próprio negócio. Se você não atualizar, irmão, se você não continuar um crescimento, vai ser engolido, porque o mercado cobra isso. Quem é empresário sabe do que eu estou falando. Cobra isso. Da mesma forma, na esfera da igreja. E pode ser pastor, o pregador, de grupo, o músico, a bailarina, o professor, aquele que é envolvido no ensino. Da mesma forma, essa pessoa na esfera da igreja precisa ser o quê? Intenso, irresponsável ou indiferente? Intenso. Glória a Deus, já saímos aprendendo algo. Intenso. Por que intenso? Porque a igreja vai cobrar que seja assim? Não, meu irmão. É porque para aquele que você está fazendo, ele já entregou tudo o que ele tinha. Entende? Ninguém vai cobrar nada, irmão. Não é pastor que tem que cobrar, né? Sabe? Nós estamos aqui para facilitar o trabalho de Deus. Para ajudar, para ser um cooperador. Mas eu faço bem o que eu faço, é porque Cristo antes fez tudo o que ele tinha para fazer. Entende? Porque, irmão, se eu não agir dessa forma, o que vai acontecer? Eu vou ser indiferente ao que Cristo pede para mim. Olhando a igreja de Laodiceia, eu não vou ser nem quente, eu não vou ser nem frio, eu vou ser indiferente, eu vou ser morno, eu vou ser vomitado. Ah, mas é dura essa palavra, irmãos, não há tempo de passar pano. Olha o que está acontecendo ao nosso derredor. Nós precisamos nos levantar, igreja. Amém, igreja? Glória a Deus. Acho que não está funcionando o microfone aqui, Zeke. Irmãos, esses 3 modelos de pessoas nós já entendemos quem nós somos. Nós somos os intensos. Por quê? Irmãos, todo aquele que é intenso, ele não faz igual fez um dia atrás. Você é melhor do que ontem. Você só vai ser pior do que amanhã, porque hoje você está melhorando para amanhã. Sim ou não? Amém? Por quê? Porque você recebe de Deus um presente todo dia. Que presente é esse que nós recebemos todo dia? A vida. E na vida tem o tempo. Então você tem tempo, irmão. Você tem tempo para crescer no Senhor. Você tem tempo para crescer no seu trabalho. Você tem tempo para estudar. Você tem tempo. Ah, tu não conhece a minha vida. Ah, não conheço, verdade. Verdade. Então vamos fazer um autoexame. No que eu tenho investido o meu tempo? Qual que é o lugar que os meus olhos estão mais tempo? Qual o lugar que os meus ouvidos estão durante maior tempo? O que está acontecendo? Porque, irmãos, esse é um presente que poucos têm. E Efésios 5,16 diz assim, ó: viva como um sábio e não como um insensato, porque o insensato não aproveita o tempo ao máximo. Aproveite o tempo ao máximo para não perder oportunidades, porque os dias são maus. Quer dizer que é melhor, você tem que ser melhor do que foi um dia atrás. Eu preciso pregar melhor do que eu pregava antes. Sobre isso, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Decorei os frutos do Espírito, uma coisa que eu não conseguia. Ah, meu Deus, pastor, não sabia. Eu não sabia. Quer dizer, eu sabia quais eram os frutos que eu precisava viver, mas eu não tinha decorado para falar para quem. Porque, irmãos, eu preciso ser melhor do que ontem. É pequeno, parece nada, mas para mim foi bastante. Eu tenho uma dificuldade de decorar tudo, irmãos.
Se você souber a senha, você sabe a minha vida. Porque eu tenho dificuldade, mas eu passei por cima dessa dificuldade. Então aproveite o tempo, porque hoje é dia de estar pronto para ser transformado. Hoje é o dia que nós estamos sendo transformados. Amém? A unidade gera uma transformação prática. Vamos correr um pouquinho. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo. Não vou dizer para ti fazer isso. Eu ia dizer para ti, olha para o lado e diz, eu nunca mais vou mentir para ti. Mas deixa passar isso. Porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Agora, presta atenção, irmãos. Olha o que a unidade gera, uma transformação de forma prática. Não saia da sua boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Uma pausa aqui. Primeiro, quando a gente vê assim, não saia da sua boca nenhuma palavra suja, é palavrão, piada. Ah, mas eu não conto. Mas se tu ouve, tu está no ambiente. Uma unidade, essa unidade de transformação, essa igreja transformada, ela não participa da mesa dos escarnecedores. Agora a gente vai para o próximo ponto de uma transformação prática. Uma boa edificação, saia da sua boca unicamente o que for bom para a edificação conforme a necessidade. Isso é outra coisa, irmãos. Deixa eu só completar. E assim transmita graça aos que ouvem. A gente sabe que nem todo mundo é perfeito, irmão. A gente sabe que nem todo mundo é, mas às vezes este homem, esta mulher, ela precisa mais da sua oração do que do seu palpite. Às vezes, irmão, o que acontece? Tem a tal da crítica construtiva. Já viu tocar? Sabe, essa crítica construtiva vai até ali, irmãos. Cuidado, a unidade de fé gera amor, foi uma das primeiras coisas. Quando nós formos precisarmos ajudar alguém, nós vamos ajudar em amor, cuidando do que a gente fala, para que quando a gente falar, aquela pessoa seja edificada, aquela pessoa cresça, não que aquela pessoa nós joga mais lá embaixo. Burro, meu Deus, irmãos, nem muito menos dentro da sua família, dentro da sua casa, para os seus filhos. Fecha a boca, morde a língua, mas não saia da sua boca nada que não seja para edificação e seja conforme a necessidade. Tem coisas que você não precisa falar, tem coisas que você não precisa se meter, tem coisas que eu não preciso me envolver, porque isso a Bíblia está dizendo para nós, porque às vezes isso, de tanto que eu me envolvo, eu me torno prejudicial para aquela situação. Então, a Bíblia nos ensina, conforme a necessidade, e transmita graça aos que ouvem. A pessoa que ela já sabe que ela está errando, ela já sabe que ela está falhando, alguém vem e diz para ela, reforça isso, irmãos, não ajuda, atrapalha, ajuda a sua oração, na unidade de fé, porque na hora certa, o Espírito Santo vai mover você, vai mover alguém, para que aquela pessoa receba o seu conserto. Entendido, irmãos? Eu sei que é ruim falar essas coisas. Eu fiquei bem mal também quando eu recebi essa palavra. Eu disse, tem coisa que eu tenho que ficar quietinho. Não vou conseguir resolver o problema de todo mundo. É ruim de receber palavras como essa. Só que, irmãos, a Bíblia fala que o Senhor corrige a quem ama. Meu Deus do céu, vocês estão muito bons de Bíblia. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Transformação prática, irmãos. A partir do momento dessa transformação através de Cristo, através do Espírito Santo, nós nos tornamos o que, irmãos? Bondosos, nós nos tornamos compassivos, nós perdoamos uns aos outros, nós não temos mais amargura, nós não temos mais indignação, nós não fazemos mais gritaria, nós não blasfemamos mais.
Não tem mais qualquer maldade dentro do nosso coração. Ah, mas isso vem, só que ele não permanece. O sentimento vem, mas ele não permanece. Por quê? Porque a transformação, Deus traz essa transformação de uma forma intencional. E aonde eu vou para o próximo ponto. Romanos 12. Não precisa abrir, bem tranquilo. Porque o contexto é: transformai-vos pela renovação da mente. Transformação é mudança ou conversão. Concorda comigo? Amém? Transformação é isso, é uma mudança. Então, quando a gente experimenta uma transformação com Cristo, nunca mais nós somos o mesmo. Se nós chegarmos a Cristo e mantivermos a nossa prática de vida, é porque ainda nós não fomos transformados. Porque Deus muda as vidas, Jesus muda as vidas, o Espírito Santo muda a vida. Porque Ele transforma o quê? A mente. Muitos irmãos entregam o seu coração, e porque entregam o seu coração e crê que a salvação só vem através de Jesus, a graça de Deus, e você é salvo, mas às vezes nós somos salvos, porém não somos convertidos, porque nós entregamos o nosso coração, mas nós não entregamos a nossa mente. E é por isso que nós estamos salvos, mas nós não estamos convertidos, e acabamos vivendo da mesma forma. Acabamos caindo nos mesmos detalhes, nos mesmos erros, nos mesmos tropeços. Por quê? Porque eu não liberei a minha mente. Eu continuo pensando da mesma forma que eu penso. Aqui no córtex frontal, aqui, essa parte aqui é minha. Jesus não pode entrar. Nem sei se eu estou falando certo. Não, essa partezinha aqui, deixa para mim que eu vou resolver. Aqui assim tu pode pegar, Jesus. Não, irmãos. Quando você entrega o seu coração, você precisa entregar tudo. Sua mente, seu corpo, tudo. Tudo pertence ao Senhor. Amém? Salvo, mas não convertido, porque entrega o coração, mas não entrega a mente. Então, na esfera espiritual, a pessoa é transformada pelo poder de Deus através de Jesus Cristo, para que ela se torne um edifício em um bom ajuste, que cresce dedicado ao Senhor, que em unidade de espírito se torna uma morada de Deus. Amém? Eu vou repetir. A pessoa transformada pelo poder de Deus, através de Jesus Cristo, ela se torna um edifício em um bom ajuste. Sempre vai estar sendo ajustado, sempre vai estar sendo melhorado, sempre vai estar em crescimento, que cresce dedicado ao Senhor, que em unidade de espírito se torna uma morada de Deus. Pastor, tu escreveu isso? Não, irmãos. Efésios 2, 21, 22. Você está sempre em transformação constante e crescimento constante, quando você está sendo transformado por Deus, por Jesus, através do seu poder, através do poder do Espírito Santo. Ou seja, essa transformação, irmãos, não é por você, não é por mim, mas chegará a mim, chegará a você pelo modelo perfeito, chamado Jesus. Não está em mim, irmãos. Por isso que às vezes a gente tenta, agora vai dar certo, agora eu não vou fazer mais aquilo. Agora, por quê, irmãos? Porque você está tentando caminhar com a sua própria mente, com o seu próprio conhecimento, e não com a transformação que Romanos 12 fala, que é a transformação com a mente de Cristo. Por isso que às vezes as coisas não dão certo, porque você está pensando por si próprio, e não com a mente de Cristo. Como que eu faço isso, pastor? Eu vou para a palavra, e Ele vai me ensinar como que Ele pensa. Entende, irmãos? Então eu melhoro, eu subo degraus, eu começo a melhorar, o meu edifício como morada de Deus começa a crescer, e eu começo a viver coisas extraordinárias. Por que eu vivo anos, às vezes, momentos da minha vida, eu não estou falando em crise, irmãos, não estou falando em crise, eu estou falando em manutenção, aquela manutenção chata. Todo domingo eu venho para a igreja, todo dia eu oro pelo almoço, café, almoço e janta. Todo dia eu oro pelo café, almoço e janta, todo domingo eu venho para o culto, toda semana e aquilo fica constantemente. E a gente olha para trás e passou uma semana, e da mesma forma eu venho para o culto. Da mesma forma, começa a viver uma vida indiferente da presença de Deus. A presença de Deus, ela está, mas ela está.
É assim que nós vivemos, quando nós estamos fora da unidade de fé com Cristo. Tudo nos atrai mais do que Cristo. Qualquer coisa nos atrai mais do que Cristo. Por quê? Porque nós estamos longe da unidade da fé. Irmãos, presta atenção. Esse modelo, quando você está no modelo perfeito de Jesus Cristo, essa transformação, esse modelo não te faz mais nem frio, nem irresponsável, nem morno, nem indiferente. Esse modelo gera uma paixão, gera amor, igual a que Jesus teve pelas coisas do Pai. Pergunto, você ama as coisas do Pai como Jesus amava? Verdade? Esse modelo gera a paixão e o amor igual às que os discípulos tinham pelo que Jesus viveu como causa. Você ama a causa como os discípulos amaram a causa que Jesus viveu? Pergunto como, não individualmente, pergunto como igreja. Nós temos vivido, amado a causa que Jesus veio, viveu e morreu nessa terra, como os discípulos amaram? Porque, irmãos, faz uma pesquisa rápida no Google e no GPT. Eles individualmente, para si próprio, eles não tiveram nenhum milagre, os discípulos. Pedro andou sobre as águas, teve a transformação na pesca, mas para eles não receberam nem prata, nem ouro, nem herança. Não receberam nada, irmãos. Mas o que mantinha esses homens seguindo Jesus? E mesmo depois que Jesus morre, ressuscita, eles permanecem. Porque já está autoexplicativo, irmãos. O Evangelho chegou aqui até agora porque uma coisa chamada unidade de fé entre os discípulos e Cristo. Nós amamos como os discípulos amavam essa causa, como igreja. Agora, esse modelo gera paixão igual à paixão que a igreja primitiva tinha pela causa dos apóstolos que morreram pela igreja? Isso é porque nesse modelo chamado Jesus, presta atenção, irmãos, você vai amar. Ah, pastor, é muito difícil. Talvez seja, mas você vai amar. Porque esse modelo, essa transformação de mente, através do modelo perfeito de Jesus Cristo, é porque a partir do momento em que nós somos transformados e temos o modelo de Jesus Cristo, irmãos, não é mais a nossa mente, não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Amém? É isso que uma transformação de mente faz. Eu não penso mais por mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, aleluia, porque Deus sabe que pode contar com mais um da unidade de fé. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir um favor aqui. Já estou encerrando, irmãos, não se preocupe. Alguém abra para mim, aí do meio aí. Alguém abra para mim em 2 Coríntios 12, 10. Outro abra em Isaías 40, 29. E outro abra em 2 Coríntios 4, 8 e 9 vai ser. Quando nós temos uma transformação de mente, nós vivemos em unidade de fé com Cristo, nós não mudamos, irmãos, é porque tem um espírito diferente dominando a nossa vida. Porque se nós temos uma transformação de mente através do Espírito Santo, Cristo Jesus, e nós não vivemos essa mudança, é porque então o Espírito Santo, Cristo Jesus não é o que está nos dominando, qualquer outra coisa está, menos Ele. Porque se nós temos essa transformação, nós vamos ser melhores do que ontem. E amanhã nós seremos melhor do que hoje. E nós continuaremos crescendo na estatura do varão perfeito. Nós precisamos andar diferente, irmãos. Os nossos fardos, os nossos problemas, as nossas dúvidas, no final do culto elas têm que cair por terra. Meu Deus, não vai cair, irmão, você vai continuar carregando.
Amém? Você precisa andar diferente. A transformação de mente, ela faz o crente andar diferente, irmãos. Ela faz o crente ter certeza que os fardos, que os problemas, que as dúvidas, no final de quando a igreja estiver reunida, no final de quando eu estiver em unidade de fé com Cristo, essas coisas cairão, para então nós andarmos diferente. De que forma, irmãos? Pisando sobre elas. Elas não vão estar mais nos nossos ombros, não vai estar mais na nossa cabeça nos preocupando, porque nós temos certeza que o Senhor nos dará a vitória. Amém? Só que se nós continuarmos carregando, irmãos, as coisas, elas não vão acontecer. Quem abriu em 2 Coríntios 12:10? Me empresta aqui, pastora. Como que a gente lê? Como que a gente lê essa passagem aqui? 2 Coríntios 12:10. Tomara que eu passei o certo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Não, irmãos? Cadê? Está pequena essa letra, pastor? Eu sinto prazer nas fraquezas, podem me insultar, podem me privar, podem me perseguir, podem me angustiar, mas por amor de Cristo eu vou prevalecer, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Luta, perseguição, dificuldade, angústia, mas quando eu sou fraco, agora eu me torno forte. Amém? Loucuragem! Porque as coisas loucas as coisas loucas nossas, irmãos, confundem os sábios. Quem abriu Isaías aí, por gentileza? Jesus, ali, pastor Elias. Pastor Elisa, fosse a pastora Marli, eu ia pedir para ela fazer para mim. Como que a gente costuma ler, irmãos? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Como que a gente tem que ler isso aqui quando a gente está sem força, irmão? Faz forte ao cansado. O Senhor me fortalece. Eu estou cansado, mas o Senhor tem me fortalecido. Ele tem me fortalecido. Esse cansaço não pertence mais a mim. O Senhor tem me fortalecido, não sou eu que digo, é o Senhor que está dizendo para mim. Amém? Irmãos, fé no que você lê, fé, viver a palavra de Deus. Quem abriu em 2 Coríntios? Quer fazer para mim, Jefinho? Aqui a Cida. A Cida também é. Perdão, 2:4. Glória a Deus que a letra é grande. Eu falei 2, 4 e 5? 4, 8 e 9. Vamos nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Vira até aqui, Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído, trazendo sempre por toda parte a mortificação de Jesus Cristo. Glória a Deus, li 3 versículos hoje. Vai vencer de que jeito, irmão? Vai vencer de que jeito a tribulação que está sobre a tua vida? Vai vencer que jeito a tribulação que está sobre a tua casa? Vai vencer que jeito a tribulação que está sobre a tua família? Vai vencer que jeito a doença, irmão? Vai vencer que jeito? Quase separando em casa. Vai vencer que jeito, irmão? A briga do casal, a briga entre pai e filho. Vai vencer que jeito, irmão? Lendo 3 versículos. Você não estará na unidade de fé. Meu Deus, vou deixar todo mundo torcicolo. Podem me perseguir. Diabo, tu persegue, mas eu não estou desamparado. Na minha vida existe um Deus. Sobre a minha vida está alguém muito mais poderoso. A palavra de Deus diz isso. E eu pego a Bíblia e saio porta fora. Irmão, tem luta que tu tem que ser meio louco. Tem luta que você tem que enfrentar o diabo, irmão. É enfrentar, você está no meio de uma guerra, você faz parte de uma unidade de fé, que na verdade é um grande exército.
E você faz parte desse exército. Então, não tenha medo da sua transformação e da sua mudança, porque elas são necessárias para a sua vitória e a multiplicação do corpo de Cristo. Amém? Então não fica brabo com o que é pregado aqui, irmãos. O Senhor corrige aqueles a qual Ele ama. O Evangelho ter chegado até nós é autoexplicativo, porque alguém entregou seu coração e a sua mente antes de nós, para que nós recebêssemos a sua palavra. Hoje é dia de transformação, e nós vamos entregar o nosso coração e a nossa mente, para que alguém ali na frente receba a salvação e o amor que nós recebemos. Amém? Coloca de pé. Glória a Deus. Irmão, não viva sem um propósito na sua vida. Não viva sem um propósito na sua vida. Não viva sem Deus. Não pense só no passado. Não viva de uma forma, o presente, de uma forma como se nada estivesse acontecendo. Mas seja aquele que viva o presente com uma confiança de uma promessa no futuro. Você faz o que, irmão? Você prepara as coisas, você é uma pessoa que faz as coisas acontecerem. Você é uma pessoa que faz as coisas acontecerem. Deixa eu te dar um exemplo que nós estamos vivendo. Alguém consegue enxergar a igreja nova? Alguém sabe se com o que a gente tem guardado até agora a gente compra? Eu não me importo. Eu não quero viver pelo que os meus olhos contemplam. Eu quero viver pelo que o meu Senhor promete. Amém? E isso é para mim, é para a igreja, para a sua vida, irmão. Para o seu trabalho, você que tem um sonho de ser empresário, empreendedor, coloca isso diante do Senhor. Coloca isso diante do Senhor. Você que quer receber um aumento, coloca isso diante do Senhor. Mas sempre lembre que apesar dos discípulos nunca terem recebido nada parecido com isso, eles permaneceram seguindo a Jesus. Amém? Porque Jesus sempre vai ser o mais importante. Amém? Coloca a mão na altura do teu coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor falou comigo, o Senhor me constrangeu, o Senhor confrontou, e Pai, eu tenho certeza que pela mudança e a transformação, amanhã eu serei melhor que hoje. Mas isso, Senhor, eu peço que o Senhor estenda também a toda a igreja no nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, viver essa unidade de fé, não, Senhor, como grupos fechados, Senhor, mas uma unidade de fé como igreja, e o seu Senhor, o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Nós precisamos, Pai, anunciar o Evangelho, vivermos, Senhor, extraordinários sinais e maravilhas, Pai, porque tudo isso há uma promessa, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, a nossa mente agora venha a ser liberada, que o nosso coração venha a ser entregue, Pai, mas em especial que essa transformação, ela aconteça, Senhor, imediatamente no nome de Jesus. Porque, Senhor, assim como a Tua palavra nos ensina, nós precisamos aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Então, Senhor, nos ensina a aproveitar esse tempo. Nos ensina, Pai, a vivermos essa transformação diária na nossa vida. Que nós venhamos permanecer a ser, Pai, um edifício em construção, que é bem ajustado e que continua em crescimento. Que não seja nada diferente disso, que nós não venhamos, Senhor, nos acostumar com a presença de Jesus, que nós não venhamos nos acostumar com a presença do Espírito Santo, mas, Senhor, que nós venhamos, em nome de Jesus, ficarmos, Pai, atentos, vigilantes em tudo que está acontecendo, Pai, atentos, Senhor, à Tua palavra, atentos ao que o Senhor está nos falando, atentos ao que o Senhor está nos direcionando. No nome de Jesus, nós queremos não ser uma igreja, Pai, qualquer, uma igreja, Senhor, indiferente, uma igreja, Senhor, irrelevante, Pai, não para a glória humana, não para a glória, Senhor, de uma instituição, mas para a glória de Deus. Nós precisamos saquear o inferno e povoar o céu, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a vivermos, Senhor, essa unidade de fé, saímos da sombra, da mesmice, Senhor, de um evangelho, Senhor, de manutenção, no nome de Jesus.
Que as nossas crianças continuem falando, Senhor, dentro das nossas casas, ensinando a nós adultos, Pai, como chegar diante de Ti com um coração, Pai, limpo. Oh, meu Pai, eu quero pedir, Senhor, que todos os dias da minha vida o Senhor me constranja, que o Senhor me mostre quais são, Senhor, o que eu preciso mudar. E que, Senhor, isso também venha, Pai, de encontro, Senhor, à Tua igreja, no nome de Jesus. Nós sabemos que essa palavra, ela chega aos nossos ouvidos, mas é o Espírito Santo quem ministra. Então, Pai, nós pedimos, continua ministrando no meio da Tua igreja. No nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Glória a Deus, você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Irmãos, se nós vivermos uma unidade de fé, Sapiranga, Araricá, vai ser pequeno, irmãos. Vai faltar gente nas cidades. Se a igreja de Cristo, ela se levantar, nós vamos poder dizer: Sapiranga é do Senhor Jesus, Araricá é do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Campo Bom, sempre esqueço do Campo Bom, me perdoa, esse Campo Bonito. Irmãos, nós vamos, não uma instituição, mas reino de Deus, tomar posse, no nome de Jesus, amém? Queria te convidar para pegar na sua mão sua oferta, seu dízimo, e nós vamos entregar agora. Nós temos em seguida uma consagração, mas apresente agora. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agora apresentar ao Senhor a nossa oferta, nosso dízimo. Que o Senhor continue, no nome de Jesus nós te pedimos. Está, Senhor, abençoando e prosperando essa casa, esse lar, lares e empresas aqui representados. Sejam, Senhor, agora suprido toda a necessidade. Mas pelo contrário, Senhor, que os celeiros sejam transbordantes, ao ponto, Senhor, de mais do que abençoados, ser abençoadores. No nome de Jesus Cristo, nós agora abençoamos e consagramos as ofertas e dízimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Se você trouxe, essa noite pode vir com alegria no seu coração, até aqui à frente, em nome de Jesus. Graças a Deus. Agora nós temos algo. Então, né? Queria chamar o Henrique, seus pais, para subirem aqui. Testemunhas podem guardar aqui na frente. Meu paizão, nós ficamos felizes, né? A alegria da Marina, agora duplicou a alegria. Então, hoje é dia de já apresentar ele. Alô. O que era que é e pra sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Bom,
todos nós sabemos, nós apresentamos as nossas crianças, né? Nós não batizamos, porque nós seguimos o exemplo, né? O modelo de Jesus, e Jesus foi apresentado ao tempo. E é isso que hoje à noite nós vamos fazer ao Henrique, apresentar ele, e nós... Calma aí, grandão. E nós nos alegramos com essa família, com a... Nós nos alegramos com os padrinhos, porque nós sabemos que são homens e mulheres que estarão abençoando, né? Mas eu preciso fazer a pergunta, né? Se é de livre e espontânea vontade de apresentar o Henrique ao Senhor, né? É chovendo molhado, né? Mas, e as testemunhas, em todo o tempo, estarão abençoando o Henrique. E ele, se ele quiser ser um pregador da palavra, pastor, quiser ir viajar, ser um missionário, vai estar liberado? Amém? Glória a Deus. Então nós vamos apresentar. Eu vou pedir hoje para que os pais coloquem a mão sobre ele. Bem? A igreja coloca de pé, nós vamos estar orando. E os pais, enquanto nós vamos estar abençoando, intercedendo, os pais vão estar profetizando sobre a vida dele. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos nessa hora apresentar o Henrique. Colocar ele, Senhor, diante de Ti, Senhor, que ele venha, Pai, no nome de Jesus, ser cuidado, protegido pelo Senhor, blindado, Pai. E assim, Senhor, que as promessas, Senhor, e as profecias agora, Senhor, trazidas sobre a vida do Henrique, Senhor, através dos seus pais, que elas se cumpram no nome de Jesus. Que a bênção, Senhor, que está sendo declarado, Senhor, através da boca das testemunhas agora, elas venham, Senhor, estar envolvendo, Senhor, o Henrique, para que ele cresça, Senhor, que ele cresça em saúde, que ele cresça, Senhor, na estatura de Jesus, o varão perfeito. Que ele seja, Senhor, um homem segundo o Teu coração. Uma criança abençoada, Senhor, uma criança inteligente, estudiosa, no nome de Jesus. Que ele possa ter um futuro pleno no Senhor. Nós apresentamos agora com alegria, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Aê. Parabéns, Pai. Vou chamar o pastor Elias, se puder vir um pouquinho aqui na frente. Nós já estamos encerrando, mas eu queria fazer algo antes de nós encerrarmos, pedir para o pastor Elias subir aqui. Você pode se juntar com a sua família, irmãos, pode ir. Deixa eu só dar um recado antes. Ai. Ontem nós tivemos uma festa maravilhosa aqui, e nossa festa do colono. Eu fui dormir 2 horas da manhã, né? Tava um pouco cheio, mas mesmo assim sobrou, né? De tanta coisa que eles fizeram, nos serviram tão bem, né? Jovens, mais alguns irmãos, e sobraram alguns dos alimentos lá atrás, irmãos, novinho. Pizza de frango, bolo, pepino curtido, copo de suco. Tem os preços aqui? Eu não tinha visto. Pizza de frango, o pacotinho, R$3. O bolo, 2 pedaços de bolo, R$1. Pepino... Ah, tá aqui, a tabela. Obrigado, pastor Elias. Alguém me compreende. Então, vai ficar aqui, né? Fica aqui no telão para facilitar, para ajudar. Então você pode sair, antes de sair por aquela porta, você vai até aquele canto de lá. E atrás do pastor Dalso tem uma cesta com alguns legumes, frutas. Esse ali é 0,800, irmãos. Se quiser pegar, pode pegar ali a oferta do Balta, né? O Baltazar nos ofertou. Mas assim, passa lá, tem cuca, tem pão, tem um monte de coisa ali que pode ser adquirido por você agora. Então, não perca. Se precisar negociar, negocia com o povo lá atrás. Tá bem, irmãos? E agora o pastor Elias vai estar encerrando o culto, orando então
pelas famílias, mas eu queria também que a gente pudesse estar intercedendo pelo nosso país, pela nossa nação, no nome de Jesus. Glórias a Deus. Boa noite, graça e paz. Então eu convido você, neste momento, antes de orarmos pela família, a estarmos intercedendo pela nossa nação. Feche os teus olhos então neste momento. Sabemos que a nossa nação está passando por um momento difícil, as previsões não são boas e nós temos dificuldades em apontar uma direção que seja a melhor, mas o Senhor sabe o que é melhor para a nossa nação. Então vamos orar e vamos clamar por uma intervenção do Senhor. Que o Senhor intervenha e mude os destinos, os rumos da nossa nação. Pai querido e Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti como brasileiros, como pessoas que amam esta terra, que amam esta pátria. E nós clamamos, Pai, em favor da nossa nação, em favor dos nossos irmãos, Pai. Muitas pessoas que estão já sofrendo injustiças, muitas pessoas que já estão sofrendo as consequências de uma crise que se avizinha, mas nós clamamos a Ti, Senhor, tem misericórdia da nossa nação e do nosso povo, Pai. Perdoa, Senhor, os pecados, as iniquidades que temos cometido como nação, como povo, como igreja. Nós nos arrependemos e nós Te pedimos perdão, Senhor. E está escrito na Tua palavra, Senhor, no livro de 2 Crônicas 7,14, que se o povo que se chama pelo Seu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a Sua face, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Senhor, nós estamos nos humilhando, nós estamos nos arrependendo, nós estamos buscando, Senhor, consertar os nossos caminhos, e nós clamamos para que o Senhor olhe dos céus e o Senhor sare a nossa terra, o Senhor sare a política da nossa nação, o Senhor sare o sistema de justiça da nossa nação, que volte a haver justiça nos julgamentos, que o Senhor liberte o Brasil da mão dos corruptos, dos enganadores, manipuladores, mentirosos, e que o Senhor levante pessoas íntegras, pessoas tementes ao Senhor, para pôr em posição de autoridade, pois a Tua palavra, Senhor, nos diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Então, Senhor, nós Te pedimos perdão até mesmo pelos erros nas escolhas, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor perdoe os erros cometidos, e que o Senhor dê sabedoria ao nosso povo, que nós tenhamos a sabedoria para fazermos as escolhas corretas, mas nós clamamos, Pai, livra o Brasil do caos, livra o Brasil do comunismo, Senhor, livra o Brasil desses regimes que atuam, Senhor, contra os princípios da palavra de Deus, livra o Brasil de tudo isso, Senhor. Que o Brasil seja conhecido como uma nação de adoradores, uma nação onde o Senhor está. Que os céus sejam abertos sobre a nossa nação, Senhor, em nome de Jesus, é o que nós clamamos, Pai. Para que o mundo veja a diferença em uma nação que serve ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora apresentando a Ti as famílias, os lares aqui presentes, famílias aqui representadas. E invocamos também, Senhor, a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua proteção sobre cada uma dessas famílias. Sabemos que família também tem sido um alvo do inimigo, mas a família é um projeto do Senhor, e que cada uma dessas famílias seja como um pedacinho do céu, que ali a Tua salvação, Senhor, seja posta por muralhas, e que ali, Senhor, esse ambiente seja um ambiente de paz, seja um ambiente onde o Senhor goste de estar, que ali a Tua presença traga a alegria, que é fruto do Espírito, Senhor, que o Senhor capacite o sacerdote do lar, que ele seja um abençoador,
Que o Senhor capacite a sacerdotisa, que ela seja a mulher sábia que edifica a sua casa. Que o Senhor abençoe os filhos, que sejam filhos obedientes, que honrem os pais. Que o Senhor torne o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que assim, Senhor, esta família seja uma bênção e seja abençoadora, Pai, em nome de Jesus. E também, Senhor, nós te agradecemos por este culto nessa noite. Te agradecemos por o privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos na comunhão dos irmãos e na presença do Senhor. Que a tua palavra, os teus ensinos, eles fiquem gravados na tábua do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor leve cada um guardado e protegido debaixo da tua poderosa mão. Que o Senhor conceda uma semana de vitórias, de conquistas para o teu povo. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Uma boa noite, que a graça e a paz seja com cada um. Amém?